Vamos orar para nós termos um tempo bem proveitoso aqui com o Senhor? Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos juntos mais uma vez ao redor da Tua palavra, aos Teus pés, ó Deus, desejosos como discípulos que amam o Senhor, de aprender tudo que o Senhor pode nos ensinar. Senhor, nós queremos aprender e colocar em prática. Molda, Senhor, o nosso coração, molda o nosso entendimento. Senhor, que essas palavras que temos estudado e aprendido, elas possam, ó Deus, ganhar vida dentro de nós e nos transformar. Pai, nós não queremos estudar puramente pelo conhecimento. Nós não queremos estudar para dizer que sabemos. Não, Senhor, nós nem estamos estudando tão profundamente assim. Mas nós queremos, ó Deus, compartilhando esses textos, manter a nossa fé viva, nutrir a nossa fé, já que a Tua própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, nós queremos nutrir a nossa fé, para que a nossa fé aumente em dias difíceis como os que o mundo está vivendo nesse tempo agora. Nós queremos manter a nossa paz, nós queremos nos manter inabaláveis depois de haver feito tudo. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a nos assentar aos Teus pés mesmo, como quem quer muito aprender, ó Deus, como quem admira o Mestre, como quem ama o Mestre. Ajuda-nos a sentar aos Teus pés assim, desejosos, ó Deus, de ser como o Senhor. Nós queremos ser como o Senhor. Então aviva essa palavra dentro de nós, faz essa palavra ganhar vida e nos transformar no nome de Jesus, à medida que nos alimentamos dela. Papai, assim como alimento para o corpo, seja a palavra para o nosso espírito. Em nome de Jesus, nós queremos ser nutridos, fortalecidos, queremos ter o nosso sistema imunológico espiritual fortalecido, nossa musculatura espiritual fortalecida, a nossa mente, nosso entendimento espiritual fortalecido no Senhor por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse tempo que teremos hoje e glorifica o Teu nome por meio desse tempo que vamos estudar juntos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Boa noite, Lília. Deus te abençoe. Irmãos, hoje então, a palavra está aí, né? Colossai. Colossai é a palavra latina, mas também a palavra grega para colossos, né? Então nós vamos hoje estudar a carta de Paulo aos Colossenses. Irmã Maria, Deus te abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus, né? Vamos estudar a carta de Paulo aos Colossenses. A cidade de Colossos fica na região da Turquia, né? A uma distância aproximada de 15 quilômetros da cidade de Laodiceia. Ela fica assim, basicamente no entroncamento com a estrada que liga a cidade de Éfeso ao rio Eufrates, tá? Então, só para você ter assim, uma ideia da localização, né, dessa cidade tão linda, né? Essa cidade tão linda que dá tema para a nossa leitura de hoje, tá bom? Vamos ver o que é que Paulo escreve aos Colossos. Parece que Paulo não esteve nessa cidade, mas ele escreve aos irmãos lá. E você vai perceber que a carta aos Colossenses, ela foi lida na igreja de Tessalônica e a carta aos Tessalonicenses foi lida na igreja de Colossos, né? Então, houve essa orientação, né, por parte do apóstolo Paulo para que as cartas fossem trocadas entre as igrejas e uma igreja pudesse ler a carta que foi escrita a outra igreja. É maravilhoso a gente ir conhecendo esses contextos, aprendendo esses contextos, né? Como que aquela cidade se movimentava, onde ela fica aproximadamente, porque depois, se você quiser fazer uma visita aos mapas, né, e buscar a localização da cidade, você vai saber exatamente onde ela está, você vai ter uma noção, né? Por que foi que o apóstolo João escreve as 7 igrejas, né? Onde estavam essas 7 igrejas exatamente, né? Então, isso tudo é muito gostoso de ver. Não que Colossos esteja entre as 7 cartas que João escreveu, mas quando você vai para os mapas, né? Aí você vai despertando essa vontade de saber onde está aquela igreja, onde está Laodiceia, onde está Esmirna, por que essa cidade tinha esse nome,
não é? Então, é muito gostoso isso. Se você é uma pessoa que se interessa por esse tipo de estudo, é muito bom. Eu recomendo muito que você procure esses mapas pela internet, procure os mapas mais antigos, né? É bem legal quando você pode fazer isso, procurar os mapas mais antigos, tá? Isso é muito interessante, viu? Então vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, tá? Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Aí você percebe mais uma vez que o apóstolo Paulo está junto com o seu discípulo mais jovem, o Timóteo, né? Timóteo está já numa caminhada com o apóstolo Paulo aqui, e o Paulo agora vai sempre citar o Timóteo junto com ele. Uma outra coisa que eu quero trazer à sua memória é que as cartas do apóstolo Paulo, elas têm logo no seu início essa afirmativa do chamado do apóstolo, né? Você vai perceber ele dizendo: eu sou apóstolo de Cristo por vontade de Deus, né? Em outro texto ele vai falar: eu sou apóstolo de Cristo não por vontade de homens, mas de Deus, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele está sempre lidando com essas questões de que ele antes era um perseguidor da igreja, agora é um pregador do evangelho, mas ele, apesar de ser um delegado, alguém que recebeu uma delegação de Cristo para pregar o evangelho, ele não é contemporâneo de Jesus na terra, ou seja, ele não conviveu, melhor dizendo, com Jesus no tempo de Jesus na terra. Ele não esteve entre Paulo, entre Pedro, Tiago, João, né? Entre os outros discípulos de Jesus que depois se tornaram os apóstolos por delegação, né? Receberam uma delegação do mestre para irem pregar o evangelho. Paulo não estava entre eles. Então, em alguma carta, ele até vai dizer: eu sou como que um recém-nascido, vamos dizer assim, né? Eu acabei de chegar agora, mas já estou aqui, né? Em outras palavras, ele está falando isso. Eu cheguei agora, mas olha, eu estive com Jesus, né? E para afirmar isso com bastante segurança, ele vai dizer: conheço o homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, esteve no terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, né? Então você vai perceber o apóstolo Paulo afirmando a sua identidade apostólica várias vezes durante as suas cartas, né? E aqui a gente tem mais um exemplo disso quando a gente lê a carta aos Colossenses, né? Ayrton, boa noite, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Léo, boa noite, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então agora o versículo 3, Colossenses 1, 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, olha só, aqui ele está deixando a gente entender que ele não plantou a igreja em Colossos, né? Ele não evangelizou os colossenses, né? Mas ele está atribuindo aqui esse trabalho ao irmão Epáfras, né? Esse homem foi quem instruiu os colossenses, mas ele demonstra alegria. Isso aqui, irmãos, é algo que eu quero destacar. Você vai ver Paulo em outros momentos falar assim: olha, eu quero mais é que preguem o evangelho, não importa se estão competindo uns com os outros, não importa se é por interesse, qual a razão, pregue o evangelho, né? E aqui a gente vai ver isso mesmo, esse mesmo comportamento em Paulo. Nós vamos ver ele dizendo: gente,
Que coisa boa que o Epáfras chegou até vocês. Olha como o Evangelho tem produzido frutos na vida de vocês. Desde que eu soube disso, eu estou sempre dando graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oro por vocês. Olha Paulo se referindo de forma tão amorosa a essa igreja de Colossos, né? Olha como ele se refere a essas pessoas com alegria, porque eles ouviram a respeito da salvação, receberam o Senhor Jesus e agora estão produzindo fruto. E estão produzindo fruto desde que, aliás, assim como outros, né? Ele vai comentar aqui, assim como outros, e desde o dia que eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Oi Jair, boa noite, Deus te abençoe, meu irmão, a paz. Então, ele vai dizer assim, que Epáfras, quanto a eles, colossenses, é um ministro fiel de Cristo, né? E ele foi quem instruiu aquela igreja e foi quem relatou do amor dessa igreja ao Paulo, né? Do amor deles no Espírito. Ele foi Epáfras quem trouxe esse relatório. Oi Débora, Deus te abençoe, Axa. Deus te abençoe também o seu marido, Tiquinho, em nome de Jesus. Tenho acompanhado vocês aí, vi que vocês estão fora do país fazendo um passeio, ou estavam, né? Porque a última foto que eu vi já estavam no Brasil. Que bênção, viu? Deus abençoe vocês. Então a alegria do Paulo de saber da conversão dos colossenses, de saber como eles estavam vivendo para Deus, a alegria dele de saber que alguém chegou até lá. Irmãos, é tão bom a gente perceber isso, né? Mas será que a gente tem tido esse coração puro assim, esse coração, nossa, que bênção, o Evangelho chegou naquela cidade vizinha e eu soube que é o irmão fulano de tal que foi lá, ele foi, pregou o Evangelho, o povo lá recebeu Jesus e estão alegres, estão produzindo frutos, igual a gente aqui mesmo. Essa alegria, sabe? Essa pureza dos primeiros dias que a gente começa a caminhar com o Senhor, ela não pode sair do nosso coração. Hoje eu estava conversando com um irmão e compartilhando com ele sobre como às vezes a gente vai endurecendo o coração, né? Como às vezes a gente tem oportunidades para pregar e perde essas oportunidades, né? E às vezes a gente se deixa levar por outras emoções, né? Às vezes até por influência da mídia. Eu estava falando para ele exatamente isso. A mídia tem essa capacidade, sabe? De mudar a nossa maneira de entender as coisas, de olhar as coisas, né? Se nós dermos muita atenção para o que a mídia está falando, nós não vamos discernir as coisas corretamente. Nós vamos caminhar atrás da mídia como... lembra daquela fábula, né? De um homem que saía tocando flauta e os ratos iam acompanhando ele. Eu esqueço o nome daquela fábula lá. Mas enfim, a gente vai atrás da mídia igual os ratos atrás daquele flautista, né? Então, nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas que têm sido instrumento de manipulação de massa, né? Temos que nos afastar dessas coisas e buscar clareza em Deus a respeito de tudo, irmãos. É a respeito de política, a respeito de investimento, sabe? A respeito de empreendimento, aquilo que eu quero empreender. Está todo mundo falando agora que não é hora de empreender e tal. Será que eu devo empreender? É o Senhor que sabe se você deve empreender. Eu estive com um empresário essa semana e ele estava falando para mim assim, olha, a mídia vive falando aí isso, aquilo outro e tal, que tá ruim, que é tantos morrendo, não sei o que mais e tal. Eu tenho uma experiência diferente. Eu sempre cresci em meio às crises. No meio das crises eu fiz investimentos. E não é porque estava sobrando, não. É porque eu entendia que aquele era o momento para fazer o investimento. Então eu investia. E dava tudo certo e a coisa caminhava e no final, lá na frente, eu tinha ganhado um bom dinheiro com aquele investimento que eu fiz. É o flautista de Hamelin que fala? Hamelin. Oi, Tiago, boa noite, meu irmão. Deus te abençoe. Flautista de Hamelin. Não sei como pronuncia, mas é essa aí, é essa fábula. O flautista ia tocando e os ratos iam atrás dele. Nós não podemos ser assim, irmãos.
Você precisa exercitar a sua mente. Você precisa buscar discernimento em Deus. Você precisa cada vez mais ser dependente de Deus em todas as questões. Sabe? Você é filho. Deus tem segredos para revelar aos seus filhos. Nós só precisamos ficar quietos aos pés do Senhor e aguardar a orientação dele. Oi, Estefânia, boa noite. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, quando eu fico assentado aos pés do Senhor, aguardando a instrução dele, não importa o que está acontecendo ao redor, eu vou olhar para os olhos dele, eu vou olhar para ele e vou aguardar o que ele tem para me dizer. Ele sabe o que é melhor fazer no meio de qualquer circunstância. Se é crise ou não, ele é quem vai me orientar. Amém? Então, Paulo está aqui nessa alegria, porque o nosso irmão lá, Epáfras, ganhou um povo em Colossos, estava discipulando aquele povo e o povo estava frutificando. Nós precisamos demonstrar essa mesma alegria. Que bênção que lá na cidade não sei qual tem alguém que está pregando o evangelho, glória a Deus, a igreja lá também está rompendo, está crescendo, mais pessoas confessando Jesus, mais gente para orar pelo Brasil, não é? Ah, que bom que é no bairro do lado aqui, agora tem mais uma congregação aberta, é mais uma igreja plantada no bairro aqui do lado, que bênção, gente. O evangelho tem que ser assim, né? O reino de Deus foi comparado ao fermento que é lançado numa massa. Jesus fala assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Gente, um pouco de crente num lugar modifica o ambiente espiritual completamente. Mas eu estou falando de gente sincera, gente que ama a Deus de verdade, gente que quer estar aos pés do Senhor Jesus para ouvir a instrução dele. Esse tipo de gente, eu vou usar uma palavra aqui que não é a mais apropriada, mas só para você entender. Esse tipo de gente contamina o ambiente. Sabe? Esse tipo de gente estraga o ambiente, entendeu? Porque aquele ambiente agora passa a ser um ambiente de luz, um ambiente cheio da presença de Deus, né? Aonde tem um lugar escuro demais, se você acende um palito de fósforo, a luz modifica o ambiente. O evangelho é assim, o evangelho é desse jeito. Gente, eu testemunho várias vezes que quando a gente entra num comércio, e eu mostro isso para minha esposa e meus filhos sempre, né? Às vezes o comércio está vazio, aí eu falo assim, gente, observa, daqui a pouquinho vai encher. Observa, conta os minutos. Aí a gente entra ali, anda dentro daquele comércio, às vezes nem compra nada. Daqui a pouco aquele comércio está cheio, tem gente lá enchendo aquele lugar. Aí eu mexo com eles, viu como é que encheu? Nós viemos aqui para abençoar esse lugar. Irmãos, eu vou à cidade, qualquer cidade que eu vá, não importa onde no mundo, todas as cidades onde eu tive oportunidade, eu comprei alguma coisa, qualquer coisa, um par de meia, sabe? Não importa, porque eu queria abençoar aquela cidade. Em todos os lugares onde eu estive no mundo, eu procurei comprar alguma coisa que eu pudesse comprar, se havia tempo para isso, né? Se havia oportunidade para isso, eu ia no comércio, comprava qualquer coisa para abençoar. Eu carrego comigo esse hábito, sabe? Às vezes eu compro uma água mineral, eu vou numa padaria, onde for, no comércio, compro uma água mineral, mas eu quero abençoar aquela cidade, né? Eu lembro que eu estive na Suíça e na casa dos irmãos a gente ficou compartilhando a palavra o tempo todo e visitando outros irmãos, fazendo atendimentos, né? E eu me lembro que teve um dia que a gente tirou para passear. E eles programaram esse dia, pastor, nós programamos esse dia para a gente passear com o senhor. Eu falei, que bênção, mas a gente terminou a nossa tarefa, o trabalho que a gente tinha para fazer, nós terminamos, não tem mais nenhum atendimento. Não, pastor, hoje nós tiramos o dia para passear. E aí nós saímos e fomos passear. E aí passeamos lá no Museu do Transporte da Suíça. Eu fiquei conhecendo todos os meios de transporte que a Suíça já utilizou e tudo. E aí tivemos a oportunidade nesse lugar de comer ali. Então nós comemos ali, aquele lugar foi abençoado, né? E tal, tiramos muitas fotos. Depois nós voltamos para a região onde eles moram e fomos para uma cidade que é do lado, coisa de 10 minutinhos. Mas lá a gente não tinha muito o que fazer, eles me levaram só para ver a cidade.
E aí eles falaram, pastor, o senhor não quer tomar um café? Eu falei, quero. E aí fomos tomar o café, e ali nós abençoamos aquela cidade. Aí eu entrei numa outra loja, comprei umas camisas para mim, comprei meias, e aí eu saio do lugar, irmãos, assim, com aquela convicção de que eu abençoei aquele lugar. Então, onde tem uma igreja plantada, aquele lugar está sendo abençoado, está sendo alvo de oração. Tem irmãos orando pelos vizinhos da igreja, tem irmãos orando pelos seus próprios vizinhos, para que os vizinhos se convertam. E o Paulo está demonstrando esse amor aqui. Quando ele fala do trabalho de Epáfras, ele não só demonstra o amor por Epáfras, que veio trazer esse relatório, mas ele também está demonstrando o amor aos colossenses, dizendo, gente, eu sou feliz demais por saber que vocês receberam Jesus. A alegria que vocês têm no Espírito é a mesma nossa, não é? Amém? Então, desfrute dessa alegria, compartilhe essa alegria. O versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que maravilha! Gente, vocês percebem que há uma repetição de algumas falas de Paulo aqui? Olha só. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Você se lembra de ter ouvido ou de ter lido essa mesma frase com palavras colocadas de forma diferente em outros textos, escritos pelo apóstolo Paulo? Com certeza você se lembra disso quando ele escreveu aos Efésios, você se lembra disso quando ele escreveu aos Filipenses, não é? Olha que coisa linda, é a mesma pessoa falando a mesma coisa, com o mesmo amor e propósito. Oi Maria, Deus te abençoe, querida, que alegria ter você conosco. Estamos lendo e compartilhando Colossenses capítulo 1. Você é nossa convidada para ficar por aqui, tá bom? Se você puder e quiser, vai ser uma alegria. Bom ver você. Então veja como que o apóstolo Paulo ele tem esse cuidado amoroso com a igreja, esse comportamento amoroso com os discípulos, né? Essa forma assim tão zelosa de falar, gente, olha, vocês receberam o evangelho, vivam de modo digno, hein? Vamos viver de modo digno do evangelho, hein? Olha, vocês já conhecem a Cristo, vamos viver de modo digno, vamos procurar agradá-lo, vamos frutificar em toda boa obra, vamos crescer no pleno conhecimento de Deus. Gente, a fala do apóstolo Paulo é uma só, né? Quando ele quer falar aos irmãos a respeito do estilo de vida, ele mantém uma mesma linha, uma mesma fala. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não podemos oscilar, né? Variar a nossa forma de pensar a respeito de coisas que são fundamentais. Se eu sou discípulo de Cristo, eu devo viver de forma que agrade a Ele. Eu devo viver de modo digno da vocação a que eu fui chamado, né? Eu devo viver para o inteiro agrado dEle. Eu devo frutificar em toda boa obra. Eu devo crescer no pleno conhecimento de Deus. Olha só, gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Quando você percebe que alguém ensina de uma mesma maneira, que tem sempre uma mesma forma de abordar determinados assuntos, você percebe o nível de zelo que essa pessoa tem pelas coisas de Deus, né? Você percebe que é uma pessoa constante, que pensa sempre a mesma coisa, que fala sempre a mesma coisa, né? Só para te lembrar, Paulo termina a carta aos Filipenses dizendo que para ele não é desgaste algum falar as mesmas coisas, porque ele entende que à medida que ele repete o que ele está falando, ele está gerando segurança nos que estão ouvindo. Maravilhoso, né? Então, nem sempre repetir é algo enfadonho, nem para quem fala, nem para quem ouve. Às vezes a repetição de um mesmo tema, ela tem um objetivo: consolidar as informações que já foram passadas em outro momento.
Então, compreenda quando você ouvir alguma palavra que está sendo repetida para você, há um propósito em Deus de consolidar aquilo que você está ouvindo. Não tem aquele comportamento, não, mas de novo vai pregar sobre esse assunto. Imagina um pastor que pastoreia a mesma igreja há 50 anos, há 60 anos, né? Ele em algum momento vai repetir o mesmo tema, mesmo que não repita com as mesmas palavras, mas aquele tema vai voltar em algum momento, né? Agora é importante você ter em mente o seguinte: aquele que pastoreia, ele vai aos pés do Senhor para buscar do Senhor a instrução para o rebanho, porque ele também é ovelha. Então ele precisa se achegar ao pastor dos pastores. Ele precisa se achegar, se aproximar do sumo pastor e dizer a ele o que o teu rebanho precisa. Não é? Irmãos, eu me encontrei com um pastor numa ocasião e eu fiquei muito chocado. Ele é pastor numa igreja em Nova York, né? E me encontrei com ele lá nos Estados Unidos e ficamos nos conhecendo, gostamos muito um do outro e tal. Ele simpatizou muito comigo e tal. Eu falei, eu quero te levar na minha igreja. Eu vou só dar uma olhada na agenda da igreja, que dia que eu posso te encaixar, porque todos os meus sermões já estão prontos até o final do ano. Eu só não fiz uma cara de susto, de espanto, né? Porque eu falei assim, se eu mostrar para ele que eu estou espantado aqui, eu não sei que reação ele vai ter. Talvez ele me pergunte assim, os seus não estão não? Eu falo assim, não. Né? Mas eu fiquei chocado com aquilo. Tudo bem, a pessoa tem que mesmo fazer um planejamento, aquilo que ele quer, talvez ele quer trabalhar um tema com a igreja naquele ano, né? Então ele vai trabalhar esses temas durante o ano, ele vai se planejando, vai preparando as mensagens e tudo, não tem problema. Não vejo nenhuma dificuldade se eu coloco isso em tópicos, né? Eu quero falar sobre isso durante esse ano, então vou colocar isso em tópicos. Dentro desse assunto, eu posso falar sobre esse tópico, esse outro tópico, esse subtópico, não vejo nenhum problema. Mas eu fiquei muito assustado quando ele falou que todos os sermões do ano já estavam prontos. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou muito relaxado. Eu acho que eu estou muito despreparado. Que coisa, esse homem já tem todos os sermões do ano prontos, né? E aquilo me trouxe um choque, assim, eu não sabia que reação ter, que reação esboçar, se eu ficava chocado comigo ou com ele. Eu fiquei chocado com ele, né? E aí depois, num outro momento, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho isso, eu não tenho essa forma de trabalho tão organizada como ele tem. Senhor, será que eu estou pecando por negligência? Será que eu estou pecando por omissão? Será que é isso, meu Deus? E aquilo até hoje me perturba, sabe? Porque eu ainda não cultivo esse hábito. Não cultivo. Eu cultivo o hábito de orar toda a semana, se for o caso, o domingo inteiro orando, aguardando do Senhor, o sábado inteiro orando, aguardando do Senhor a palavra que Ele quer me dar para domingo. Para a hora que eu vou me encontrar com os irmãos, eu vou ministrar. Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Qual é o alimento que o Senhor tem para o teu povo? Qual é a necessidade do teu povo? Várias vezes eu fui para o púlpito com o sermão pronto. E quando eu chegava lá, o Espírito de Deus me movia noutra direção. Algumas vezes eu comuniquei isso à igreja. Eu falei, irmãos, eu estou mudando tudo aqui porque o Senhor falou que não era isso. Eu preparei, o esboço está aqui, tudo prontinho, o tema que eu ia falar era outro, mas o Espírito Santo está me impulsionando noutra direção. Então, nós vamos começar tudo de novo aqui, o texto é outro, e os irmãos vão receber do Senhor aquilo que Ele tem, né? Então, eu não sei, assim, sinceramente eu fico, assim, naquela situação, né? Em dúvida. Estou fazendo o que é certo ou não? Mas eu tenho uma convicção. Eu tenho me esforçado para depender cada dia mais do Senhor. Esse tem sido o meu esforço. Para só entregar ao rebanho aquilo que é do coração dele, aquilo que é ele que quer falar, não é? Para não achar que eu posso
conduzir esse rebanho independente do Senhor. Esse tem sido o meu esforço, mas enfim, né, o que o apóstolo Paulo está nos levando aqui a pensar, a meditar, é que nós nos esforcemos para viver de modo digno do Senhor, viver para o seu inteiro agrado, né? Para crescer no pleno conhecimento de Deus, para sermos fortalecidos com todo o poder, né? Em toda perseverança, longanimidade, com alegria e sendo gratos ao Pai, né? Eu não sei se é Eridan Ferreira ou Érida Ferreira. De qualquer forma, Deus te abençoe, seja bem-vinda, sua casa seja cheia da graça de Deus nessa noite. Fernanda, Deus te abençoe em nome de Jesus, seja bem-vinda, viu, querido? Versículo 13. Ele nos libertou. Paulo se inclui, se coloca junto com os colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É em Jesus que nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Deixa eu parar aqui. Gente, a gente vai sendo cheio, sabe? O meu espírito vai sendo cheio, eu vou sendo cheio com isso, porque isso aqui é a revelação de Cristo como Filho de Deus, mas mais ainda, é a revelação de Jesus como Deus. Ninguém traz uma revelação tão clara a respeito de Jesus como Deus, como Paulo trouxe. Ninguém. Você pode procurar na Bíblia, nem Jesus fala dele mesmo, como Paulo falou aqui. Nem Jesus. Você não vai ver em lugar nenhum Jesus se dizendo Deus. Você não vai ver isso, pode procurar. Você não vai ver Jesus falando, eu sou Deus. Não, quando alguém disse, você é o Filho de Deus, ele falou, você que está dizendo. Não é? Mas Paulo traz clareza de quem é Jesus Cristo. E ele está dizendo, em outras palavras, ele é Deus. Ele é Deus. Se em algum momento na sua vida você teve dúvidas a respeito disso, se em alguma argumentação, alguma conversa, alguém lançou dúvida na sua mente, esse texto aqui, ó, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, deixa claríssimo que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não precisa ter dúvida disso. Olha só, o versículo 15 está dizendo, este Jesus é a imagem do Deus invisível, mas ele é também o primogênito de toda a criação. Além disso, todas as coisas foram criadas nele. Se isso não for suficiente, eu me refiro às coisas que estão nos céus e às que estão sobre a terra. Falo também das coisas visíveis, mas das invisíveis. Se não é suficiente para você entender, deixa eu te dizer, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não é suficiente? Não, vou te acrescentar algo. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Meu Deus, não existe afirmação mais clara de que Jesus é Deus em nenhum outro texto da palavra de Deus. Pode procurar. É maravilhoso, não é não? É maravilhoso. Eu estava te dando um tempinho para você dar glória a Deus aí na sua casa. Para você levantar da sua poltrona, sabe? Para você se empolgar, falar, meu Deus, esse é que é Jesus mesmo. Esse é que é Jesus. Meu Deus, Jesus é Deus. Amados, isso aqui é a essência do Evangelho.
Deus se fez carne, desceu a essa estrutura que somos nós, se reduziu, se contraiu a essa pequenez que somos nós, viveu como nós vivemos, comeu daquilo que nós comemos, sentiu cheiro daquilo que nós sentimos, cheiros e maus cheiros, viu a dor do ser humano na própria pele, não foi porque alguém contou ou não foi assistindo de algum lugar, não, experimentou na própria carne a dor que o ser humano sente. Sendo Deus. Ai, irmãos, isso aqui tinha que fazer a gente parar, ficar quietinho na casa da gente assim umas 2 horas, olhando para aquilo que a gente imagina que seja o mais glorioso que está perto da gente, seja um filho, seja um astro nos céus, sabe? Seja uma planta do lado, não importa. Aquilo que é mais glorioso, que está perto da gente naquela hora, era para a gente parar assim, umas 2 horas, ficar quieto ali, só olhando. Falando, meu Deus, o Senhor é demais, o Senhor é demais. Ei, Ju, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, querida. Estamos estudando aqui Colossenses capítulo 1, chegamos agora ao versículo 18, viu? Colossenses 1, 18. Então, depois de contar tudo isso, Paulo vai falar assim, ele é a cabeça do corpo da igreja, que são vocês, Colossenses. Ele é a cabeça de vocês. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele morreu para ser o primeiro. Ele morreu para ter a primazia. Ele é o primogênito de entre os mortos. Primogênito de entre os mortos não é que ele foi o primeiro a morrer. Apesar que no plano eterno de Deus ele morreu primeiro. Aqui a sua cabeça ferve, a minha também. Porque Deus não está no nosso tempo, irmãos. Deus trafega na eternidade. Deus não trafega nesse tempo aqui. Na eternidade, tudo está pronto. Então, na eternidade, Cristo morreu primeiro. Mas não é isso que esse texto quer dizer. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Então, ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Mas espera aí. Tem alguma coisa errada. Jesus não é o primeiro dentre os mortos, não. Eliseu morreu, foi sepultado, e estava havendo uma guerra entre Israel e os midianitas vieram correndo, pegaram aquele soldado que tinha morrido e lançaram ele na sepultura de Eliseu. O homem ressuscitou quando tocou os ossos de Eliseu. Então Jesus não é o primeiro que ressuscitou. Tem incoerência na Bíblia? A Bíblia é incoerente? A Bíblia erra? Não, a Bíblia não erra. A Bíblia não é incoerente. Jesus foi o único que ressuscitou e permanece vivo até agora. Aquele homem que caiu sobre os ossos de Eliseu ressuscitou, mas tornou a morrer. Lázaro, antes de Jesus morrer, ressuscitou, mas tornou a morrer. Jesus é o único que, tendo morrido, ressuscitou e permanece vivo até agora. Entende porque ele é o primogênito de entre os mortos? Para em todas as coisas ter a primazia? É por isso. Quando ele ressuscitou, havia nele pureza plena. Jesus não pecou. Porque ele não pecou, o sangue que ele oferta a Deus no verdadeiro tabernáculo descrito em Hebreus foi aceito diante do Pai. E é por isso que ele vai voltar, ele tem que sair de dentro do tabernáculo e dizer para o povo, o sangue foi aceito, vocês estão perdoados. Irmãos, que coisa mais gloriosa!
Que coisa mais gloriosa, porque o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava no Santo dos Santos com sangue de animal, e a Bíblia vai dizer assim, não sem sangue. Uma vez no ano ele entrava no Santo dos Santos, e quando ele saía apresentando aquela bacia com o resto que ficou do sangue, significava que o povo tinha sido perdoado. Isso é memória até hoje no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Israel celebra esse dia até hoje, como memória do dia do perdão. Mas aquilo ali era um símbolo, porque Jesus, tendo morrido, subiu, levando o próprio sangue para o interior do verdadeiro tabernáculo. E ele permanece vivo, por isso que ele tem que voltar. Ele vai voltar dizendo àqueles que se apresentaram diante do tabernáculo, arrependidos do seu pecado, fizeram a sua oferta pelo pecado, entenderam que Jesus é a própria oferta. Então ele vai voltar dizendo, o meu sangue foi recebido lá dentro do Santo dos Santos, o verdadeiro tabernáculo me acolheu, e eu estou aqui para dizer, vocês estão perdoados. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, aleluia, Ele é Deus, né? É nele que reside toda a plenitude, Ele foi quem fez a paz pelo sangue da cruz, a sua cruz, aquela que Ele carregou. Por meio desse sangue, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Preste atenção aqui. Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui, quando Jesus vai com o seu sangue perante Deus no Santo dos Santos, a terra é reconciliada com Deus outra vez. Você vai se lembrar que a terra, desde que Caim matou Abel, ela recebeu maldição. Aliás, desde que Adão comeu o fruto junto com a Eva, a terra recebeu maldição. Ali passou a existir espinhos e abrolhos na terra. Mas quando Caim mata o Abel, houve o primeiro derramamento de sangue inocente sobre a terra. Quando Caim fez aquilo, a terra agora está amaldiçoada, e está escrito a respeito da terra o seguinte, que ela não vai mais dar ao homem o seu vigor. Entende isso? Pastor Giovanni, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, querido. Sua casa seja cheia da graça de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Então, cada vez que o homem derrama sangue inocente sobre a terra, de novo a terra é amaldiçoada. Quando você olha que a terra não está produzindo como deveria, nos mais diversos lugares do mundo, tem várias razões para isso. Uma razão, a terra não descansou nos seus sábados. A terra tem que descansar no 7º ano. Ela tem que descansar, é lei, o Senhor estabeleceu isso e nunca mudou. Outra coisa, o homem derramou sangue inocente sobre a terra. E cada vez que sangue inocente é derramado sobre a terra é amaldiçoada de novo. Entende? Então, quando Jesus é morto na cruz do Calvário e oferece o seu sangue diante do verdadeiro tabernáculo, na presença de Deus, ele ressurge e vai levar esse sangue à presença de Deus, então a terra é resgatada. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Por que consigo mesmo? Por que ele não reconciliou com o Pai? Por que ele reconciliou consigo? Ora, se todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, então, quando essas coisas se rebelaram contra ele. Então, é por isso que todas as coisas foram reconciliadas com ele, Jesus, quer sobre a terra, quer nos céus. E aí o versículo 21 traz uma palavra tremenda, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé,
alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia! Pastor Giovanni, Helder, nós estamos lendo e compartilhando Colossenses capítulo 1. Chegamos agora ao versículo 23, viu, queridos? Sejam bem-vindos e abençoados em nome de Jesus. Helder, saudade de você, hein? Tempão que a gente não vê, não fala, né? Saudade, irmão. Deus te abençoe muito, viu? Então, olha o que Paulo está complementando aqui. Jesus reconciliou todas as coisas com ele. Mas a nosso respeito, ele diz, vocês eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora foram reconciliados no corpo da sua carne. Quando a carne do Senhor Jesus foi rasgada ali, né? Quando ele foi pregado naquela cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É aqui acontece a reconciliação. Ali aconteceu a reconciliação. E ele nos apresenta santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que nós permanecemos na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvimos e que nos foi pregado, e do qual Paulo se tornou também ministro. Amém, queridos? Nós fomos reconciliados. Fomos reconciliados. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Você se lembra que esse mistério também estava oculto de principados e potestades. Principados e potestades não sabiam que Jesus, depois que ressuscitasse, daria forma ao seu corpo na terra. Exerceria governo na terra por meio do seu corpo, a igreja. Principados e potestades não tinham ideia disso, irmãos. Esse é o mistério que foi revelado, que estava oculto das gerações. E foi revelado. Isso é maravilhoso. Você não tem noção do nível de autoridade que está sobre você pelo fato de você ser igreja, corpo de Cristo na terra. Você não tem noção. Você não tem noção. E porque nós não temos noção, é que o mundo está do jeito que está. A gente poderia estar exercendo um nível de autoridade muito mais elevado, mas nós estamos perdendo tempo com as coisas que são da terra. Nós estamos disputando funções na igreja, estamos disputando cargos. Eu quero essa função, eu quero aquele cargo. Não, a minha opinião é que tem que prevalecer. Querido, você está perdendo tempo. Sai disso, sai disso, sai disso. Sai dessa zigue-zira, sabe? Sai desse comportamento ruim, infantil, medíocre. Você não precisa disso não. Para que cargo? Prega o evangelho. Por que você tem que ser líder disso, líder daquilo? Arraste as pessoas pelo seu comportamento. As pessoas vão te seguir. Não precisa ser líder de nada não. Faça o que tem que ser feito com excelência. Faça o que tem que ser feito com amor, por amor. As pessoas vão te seguir pelo exemplo. Não force ninguém atrás de você, sabe? Não fica atrás de cargo, de função. Isso mesmo, deixa desse mimimi, né? Deixa disso. Faz o que você tem que fazer para o Senhor, é para o Senhor, é para a glória do Senhor. E quando você for fazendo isso, não vai ter jeito, as pessoas virão atrás. As pessoas virão atrás de você. Agora, se você está tendo que se afirmar, eu sou líder disso, eu sou pastor disso, eu sou apóstolo daquilo. Se você tem essa necessidade de se afirmar, deixa eu te dizer, você não tem autoridade nenhuma. A autoridade se conquista. A autoridade não se afirma. Sabe? A autoridade é algo que você conquista enquanto você vai fazendo aquilo que agrada a Deus. Quanto mais você agrada a Deus, mais autoridade você conquista. Sabe por quê? Quem agrada a Deus é quem se submete. Entende isso? Paulo, aos Efésios, capítulo 5, ensinou às mulheres: vós, mulheres, sejam submissas ao seu marido como ao Senhor.
Quando a igreja se submete ao seu marido, ela recebe a autoridade do marido por delegação. A igreja recebe a autoridade do marido por delegação, querido. Entenda isso. Não precisa você fazer nada, apenas se submeta ao seu marido, faça o que agrada a ele. As outras coisas vão chegar, as pessoas vão se amontoar ao seu redor. Entenda isso. Amém? Deixa essa briga aí por cargo, por funções. Larga disso, querido. Sai disso em nome de Jesus. Sai disso. Amém? Glória a Deus. Versículo 27. Eu vou ler o 26 e seguir em frente para o 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficiente em mim. Glória a Deus. Deus quis dar a conhecer a riqueza desse mistério também entre os gentios. Deus já tinha separado um povo para ser um reino de sacerdotes, uma nação de sacerdotes. Que povo era esse? Israel. Então esse povo foi caminhando nessa missão. Chega Jesus, manifesta-se na terra, abre uma janela de oportunidades para os gentios, faz dos gentios e judeus um povo só agora, desde que estando nele, Cristo. E aí ele torna esse mistério que estava oculto das gerações, agora conhecido também dos gentios. Que mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. O que é isso? O corpo de Cristo, que Satanás nem tinha ideia que ia aparecer na terra a partir da ressurreição. Isso é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Eu sou corpo de Cristo. Então esse corpo vai passar, mas eu vou ressuscitar com ele. Eu serei ressuscitado no último dia. E esse corpo de morte vai se transformar num corpo glorioso, cheio de vida. Aleluia! Esse é o mistério oculto. Cristo está em mim. Isso é que foi anunciado, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o motivo do desgaste todo de Paulo. Esse é o motivo de todo o meu desgaste. Todo o esforço que eu faço é para isso, para que todo homem seja apresentado a Deus perfeito em Cristo. Amém? E assim terminamos o primeiro capítulo de Colossenses e o nosso tempo também já foi. Então eu vou encerrar agora essa live.